Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Bacarini, mais um vídeo e abrindo, né, mais um item dentro da nossa coleção de vídeos, porque está sendo muito solicitado, né? E o assunto novo que nós vamos iniciar hoje trata-se das doenças dos galos combatentes, ok? Eu sei que muita gente se preocupa com isso, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Depois dos últimos vídeos, né, parece que as pessoas ficaram bastante preocupadas com essa questão das vacinas e das doenças. Então venho recebendo uma porção de solicitações para falar um pouquinho sobre as doenças nos galos combatentes. E é isso que nós vamos fazer, então, a partir de agora. Vamos, então, assim, o nosso foco é galo de combate, né? Então, nós vamos primeiro falar sobre uma diferença que existe entre os galos combatentes e as demais criações, né, de aves, seja aves comerciais, né, aves de corte, aves de postura, né, ornamentais, etc. Tal. E a diferença se baseia na questão, justamente, da finalidade, né? O galo combatente é uma ave que está sendo criada para se tornar um atleta, né? Ou seja, se ele tiver algum problema ao longo do seu desenvolvimento, desde a época da incubação até a época em que ele está iniciando, né, o preparo e até mesmo no dia da apresentação, né, e também posterior à apresentação, se ele tiver algum problema de saúde, isso pode inviabilizar completamente, né, essa ave para a finalidade que é o combate, né? Então é muito diferente. Uma ave ornamental, né, caso venha apresentar alguma doença, aquilo pode alterar algum problema, alguma fase do seu desenvolvimento. Pode ser que ela não se transforme mais em uma ave, vamos dizer assim, que atinja todos os padrões necessários para uma exposição, por exemplo, mas é possível ser curada e é possível cumprir, né, o seu objetivo, né? A mesma coisa, ave de postura, né? Nós podemos curar, né? Galinha caipira pode ser curada, e embora elas possam não ter o mesmo padrão depois de uma doença, ela pode vir a cumprir seu objetivo, que é botar ovo e servir de alimento, né? Já o galo combatente, isso é diferente. Então, a doença no galo combatente, ela é um problema seríssimo. E, na maioria das vezes, devido a essa necessidade de que o galo se transforme em um atleta, há uma necessidade muito maior de que a gente preste muita atenção, muito cuidado, para que o nosso galo, em fase alguma do seu desenvolvimento, venha apresentar alguma doença, né? E aí, nesse caso, depende de cada um, né? Conforme a patologia que o nosso galo vem apresentar, é possível até que você exclua ele da criação, tá? Mesmo que você o recupere, né? Algumas doenças talvez nem compense tratar. Eu vejo muita gente assim, o que eu dou para isso? Talvez nem adiante tratar, a não ser que seja uma ave excepcional, né? Não adianta tratar, é preciso você excluir. O custo de medicamento costuma ser muito alto e você não recupera totalmente essa ave, né? Não recupera, essa ave vai ter problemas, né? Claro que cada situação é uma situação, mas é muito bom a gente pontuar bem, localizar-se bem dentro da situação e falar se vale a pena, por exemplo, comprar antibióticos caros, né, investir um longo tempo no cuidado daquela ave adoentada, se ela não vai mais poder ser combatente ou se essa doença vai prejudicar ela definitivamente para, né, as suas apresentações, que é o que a gente cria para isso, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a doença dos galos combatentes. Eu vou pôr aqui no flipchart, porque eu acho assim fica mais fácil a gente detalhar, né,
e fica mais fácil a gente ir fazendo um arrazoado, né? E as pessoas, eu acho que à medida que a gente lê e vai acompanhando, a gente grava melhor, né? Então vamos pôr aqui no flipchart. Então eu já coloquei lá, ó, doença dos galos, né? Então, primeira coisa, né? A doença, ela se estabelece no animal e para que ela venha acontecer, alguns fatores colaboram, né? Primeiro é a diminuição dos mecanismos de defesa orgânica do galo, né? Ou seja, o sistema imunológico da ave, o sistema imunológico da ave, que tem um papel importante na defesa da saúde da ave, né? Em geral, esse sistema imunológico tem um papel muito importante na doença, principalmente quando, por alguma razão, motivo ou circunstância, o professor Girafales de novo aí, né? Por alguma razão, motivo ou circunstância, esse sistema diminui a sua capacidade de responder às defesas do organismo. Tá? Nós vamos falar com isso aqui um pouquinho mais de detalhe. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Na avicultura moderna hoje, né, as questões ligadas à diminuição do sistema, do trabalho, do sistema imunológico das aves, ganhou uma importância muito grande. Tá? A segunda coisa que é necessário para o desenvolvimento da doença é a presença no criatório do patógeno, né? Ou seja, daquilo que causa doença. Ou seja, das causas da doença. De uma bactéria, de um vírus, né? A presença desses agentes, né? Lá no nosso criatório. Eu vou falar também um pouquinho disso, que é quase impossível a gente impedir que os patógenos estejam presentes na criação. E uma terceira questão, e eu já até fiz um vídeo sobre isso, é a questão da ambiência. Eu vou retornar nesse assunto, né? Ambiência e sanidade, que de alguma forma, né, está sempre intervindo nisso aqui. E aí fica mais claro para nós ainda como a ambiência do local e a sanidade também são capazes de derrubar o sistema imunológico e de aumentar a presença de patógenos no seu criatório. Então a doença, ela se estabelece dentro dessa situação. Vamos falar sobre o sistema imunológico, tá? Rapidinho, porque eu não vou entrar em detalhes, né? Sistema imunológico, eu não vou entrar em detalhes. Eu não vou entrar em detalhes aqui químicos, bioquímicos a respeito do sistema imunológico, nem com relação à fisiologia do sistema imunológico, porque ficaria um troço extremamente maçante, né? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: o sistema imunológico é um sistema com uma regulação orgânica importante, né? Ou seja, uma regulação do próprio organismo importante. E essa regulação, né, ela está baseada num sistema, né, que vai proporcionar a vigilância do organismo frente a um ataque, né, de algum tipo de patógeno e montar a defesa do organismo. Ou seja, o que o sistema imunológico faz? O sistema imunológico é como se fosse vamos dizer assim, um mecanismo biológico que existe dentro do ser, né, de qualquer indivíduo. O homem também tem isso, qualquer animal tem,
que fica vigilante à invasão ou ao contato do indivíduo com situações que possam ocasionar doença, e assim que isso é percebido, né, o sistema imunológico levanta suas defesas para defender, para assegurar que essa razão para a doença possa ser combatida e eliminada, antes que provoque doença no ser humano. Esse sistema imunológico, ele é desenvolvido ao longo da vida do indivíduo, né? Desde o momento em que o ovo está, né, desde que a galinha bote o ovo, e o ovo está aguardando o início do processo de incubação, durante o processo de incubação, depois durante os primeiros dias da vida do pintinho, e assim vai, né, até o final da vida da ave. Esse sistema de regulação, ele não só se desenvolve, principalmente nos primeiros tempos de vida, né, como ele vai ficando cada vez mais apurado, ou seja, à medida que naturalmente a ave entra em contato com algum agente de defesa, né, algum agente de doença, desde que ele tenha um sistema imunológico bom, né, quando ele entra, o organismo cria anticorpo para proteger o indivíduo daquela doença. Então, assim, é preciso, né, que a gente entenda que quando você tem um sistema imunológico eficiente, né, isso vai permitir que vários agentes causadores de doenças não consigam adoecer a ave, tá? Bom, mas existem situações que enfraquecem o sistema imunológico e dificulta, então, que esse sistema imunológico realize a vigilância e a defesa do organismo. E é bom que a gente trate disso, porque isso é importante, porque são fatores sobre os quais a gente pode atuar, tá? Então, vamos dizer o seguinte, a primeira coisa, né, situações que possam causar, né, causar estresse na ave. O estresse hoje, né, o estresse é um dos grandes agentes, né, que de alguma forma abaixam o sistema imunológico, enfraquecem o organismo, tá? Nós vamos citar algumas situações de estresse e vamos comentar elas, tá? A primeira delas, né, vamos dizer assim, que diz respeito à ambiência, nós voltando lá na ambiência, que diz respeito à ambiência é temperatura e umidade do local onde as suas aves estão, né, no local onde as suas aves estão vivendo. Aves submetidas a temperaturas que são inadequadas, sejam temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas, elas ficam com seu sistema imunológico prejudicado, né? A gente guarda até, né, coisas assim da época, né? A gente era criança em que as pessoas falavam, tá muito frio, né? E não sai que você toma friagem, né? Tem uma certa razão de ser, porque alterações de temperatura podem enfraquecer o sistema imunológico e aí permitir que, na presença de patógenos, a doença se desenvolva, né? Então, você manter, né, o pintinho, vamos dizer assim, nos primeiros dias de vida, numa temperatura quente demais ou fria demais, você vai causar distúrbios, né, no seu sistema imunológico e essas aves vão adoecer com mais frequência. Por isso que a gente mantém, né, uma temperatura e uma umidade e faz questão de que isso seja uma coisa assim importante, né? Eu vou falar um pouquinho à frente sobre essa situação, mas
é importante que a gente preste muita atenção nisso, tá? Bom, a questão, né, da qualidade do ar e da ventilação Então vamos pôr aqui, ó, ventilação e ar. A qualidade do ar. Eu já disse para vocês que nossa criação, como não é uma criação extensiva, aberta, né? Nós temos vários locais onde os galos ficam dentro de ambientes mais fechados, né? E muitas vezes, por isso mesmo, com a ventilação prejudicada, né? Com o ar, né? Não se troca o ar, então aquele ar fica viciado, fica cheio de fungo, né? Então, são também situações, né, que alteram o sistema imunológico, aumenta a presença de patógenos, né, e com isso desencadeia doenças. Muita gente fala, mas como que eu vou atuar nisso, né? Se a gente for em criações comerciais, nós vamos ver que existe uma preocupação muito grande com essa situação do ar, da renovação do ar e da ventilação, da manutenção de um fluxo contínuo de ar novo dentro do aviário. Isso diminui muitas doenças, diminui estresse, diminui diminui a quantidade de patógenos no meio ambiente. Então, nós temos que preocupar isso mesmo. Quando a gente faz uma cocheira, ela não pode ser uma coisa abafada, né? Principalmente no lugar onde os galos estão guardados, né, para o preparo, lá nas gaiolas, né? Não pode ser um lugar muito abafado, tá? Eu já vi assim, algumas cocheiras em que, além de abafado, está um excesso de umidade, né? Um lugar escuro, né? Ou seja, uma ambiência ruim. Ele é um prato cheio para desenvolver doenças, né? Vamos continuar aqui o estresse, eu vou virar aqui, né? Vamos continuar aqui o estresse, né? Vamos pôr aqui o estresse, eu estou pondo estresse em vermelho, já para chamar a atenção mesmo, né? Vamos continuar aqui o estresse, né? E um terceiro item dentro de condições que causam estresse já chamei isso, né? A densidade de aves por metro quadrado, ou a densidade populacional das aves, né? Eu chamei a atenção disso já em uns 2 ou 3 vídeos, né? Num vídeo de ambiência eu falei sobre isso, e também naquele vídeo quando a gente tratou, né, sobre o tamanho das criações, né? Pessoas que têm um espaço bastante reduzido e querem criar muitas aves, né? O excesso de ave, a densidade de ave por metro quadrado, proporciona muito, né, o estresse. As aves ficam estressadas, elas ficam se bicando, elas costumam começar a comer pena da outra, né? E esse estresse, né, ocasionado por isso, abaixa muito a imunidade das aves, aumenta muito a presença de patógenos, né, de agentes de doença. Então, é um outro problema que a gente tem, e ligado a essa questão, né, de densidade, a gente tem principalmente, né, o acesso das aves, o acesso à ração, à comida, né, a ração e a água. Isso aí nem se fala. Cacilda, quantas vezes, né, a gente visita uma cocheira e a gente, às vezes até a pessoa, na intenção de mostrar as aves para a gente, vai lá, pega um pouco de ração e joga no lugar onde joga a ração para os galos comer, e forma aquele bolo, né? Que bolo de ave, assim, uma em cima da outra, uma bicando a outra, uma empurrando a outra, tudo para comer, para ter acesso à ração, né? Essa luta pela ração, essa luta pela água, né? Essa briga, não seja, você não fez uma relação muito legal, né, entre o espaço que deve ter no comedouro para cada ave, então montou tudo de uma vez, isso causa um estresse danado na ave. Inclusive,
muitas vezes, quando a pessoa faz isso, ela acaba tendo que prender seus frangos mais cedo, porque nesse estresse, nessa luta para comer, inicia-se já, né, as primeiras desavenças entre os frangos de forma mais cedo. E com isso, né, os frangos mais estressados, eles começam a brigar mais cedo e você acaba tendo um outro prejuízo, que é prender um frango aí de 7 meses e meio, 8, porque eles já estão se pegando no meio lá no meio do pátio, e você não tem como, né, não tem como lidar com isso, a não ser que você prenda as suas aves, né? A água que nós já colocamos e a ração, né, ainda tem questão sobre a qualidade disso, né? A água de má qualidade, água colocar, por exemplo, alguns colocam pneu e colocam a água ali, ou ração, colocam, a água fica quente, fica aberta, né, no meio ambiente, fica quente, posa mosquito ali, mosquito bota ovo ali dentro, né? Além da questão da dengue, né, que está aí pegando bola, recipientes de água aberto, né, onde uma galinha está bebendo, a outra está passando em cima, pisando ali, pisa nas fezes, pisa ali dentro, né, e a outra vai e bebe água, né, quer dizer, a qualidade daquela água é ruim, né. Mesma coisa com a ração, né, lugar onde o pintinho, ou a galinha, ou o frango, né, anda em cima do lugar onde a ração está, e com isso defeca ali também, com isso a outra vem comendo em cima e come fezes junto com ração, né? Tudo isso são situações que aumentam o estresse da ave, né, e vão propiciar aumento de patógenos e, obviamente, doenças. Então, e aí depois está você correndo para tentar curar, né, curar a doença das aves. Ainda tem a questão da ração, que ela tem que ser apropriada, né, para fases, né, de desenvolvimento das aves. E é muito comum o sujeito soltar no mesmo pátio, né, pintinhos de 8 meses, frangos de 8 meses, pintinhos de 8 meses, frangos de 1 ano, galinha de 5 anos, aquela montoeira de animal, cada um numa fase de desenvolvimento, cada um necessitando de um tipo de comida, e a única comida que tem é aquilo lá, né? Realmente essa situação exige essa organização, todo criatório exige essa organização, né? As aves da mesma idade, separadas, né? O quantitativo de ave, né, que seja, vamos dizer assim, compatível com o espaço que se tem, né? O coxo de comida num lugar onde não toma sol, onde as aves não possam pisar em cima, a mesma coisa, né? A forma de dar a água, que ela tenha uma boa qualidade, tudo isso, né, é importante e tem que ser levado em consideração. Um nível, já também aqui, né, já aqui agora de um outro assunto, a questão do nível de barulho. Muito falado isso, né? Eu já disse para vocês que se vocês querem aprender a criar galo, é bom você ser amigo de alguém que cria isso de forma comercial, aves comerciais, né? E eles levam muito em consideração o nível de barulho, porque o barulho estressa muito a ave, né? Ave em um local muito barulhento, né? Ela fica mais estressada. Eu crio num sítio, mas eu tenho um amigo que cria num terreno na casa dele, né? E aqui na nossa cidade, uma cidade antiga, né? Uma cidade antiga, ainda tem aquelas igrejas com aqueles sinos, né? E ele morava num lugar próximo a uma igreja dessa, e quando começava determinadas épocas do ano, tem muita festa religiosa, esses sinos começam a dobrar, fazer barulho, barulho, barulho. A gente vai na cocheira dele, você vê que naquela época, devido àquele barulho insistente e durante dias, né, que as aves estão mais estressadas, mais agitadas. E como eu estou falando, é um dos eventos que abaixa o mecanismo de defesa das aves. Tá? Então, um barulho. E um que eu já chamei a atenção para vocês, né, é o fotoperíodo.
ou seja, o período que você mantém, principalmente nas primeiras 4, 6, 8 semanas de vida, que você mantém o pintinho em locais com luz acesa, para aquecer, principalmente usado para aquecer, né? Eu já indiquei a vocês que comprem lâmpadas que emitam calor, né, sem emitir luz. Elas existem aí no mercado, porque o pintinho precisa dormir, né? E o pintinho, o tempo todo na luz, né, ele, para ficar aquecido, ele não dorme, ele fica o tempo todo mexendo. Esse período extenso de exposição à luz, para galo combatente é um grande problema. Para um galo, por exemplo, para uma ave de abate, né, que vai ter aí 40, 42 dias de vida, não tem tanta importância, embora eles fiquem estressados, tá? Mas para um galo combatente, isso aí é um grande problema, porque diminui muito a imunidade da ave, né? Sem contar que o calor, né, o calor ali presente também favorece o desenvolvimento de bactérias, de fungos, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então eu prefiro aquecer os pintinhos quando eles estão na criadeira, ou com resistência elétrica, que não emite luz, ou então com essas lâmpadas especiais que tem aí, que são lâmpadas só de aquecimento. Eu prefiro fazer isso. E não esquecer, porque a questão da lâmpada também está ligada a outra questão que nós falamos lá na frente, né, que é a questão de temperatura. Às vezes a pessoa põe temperatura muito alta para o pintinho, né? O pintinho, eu vou falar aqui as temperaturas ideais nas fases de vida, mas o pintinho não pode ser colocado dentro de um lugar muito quente nem muito frio, né? Senão nós vamos cair lá naquele primeiro item lá da frente. Então o fotoperíodo é uma coisa de extrema importância, né, para a criação dos galos, e a gente tem que ficar atento a isso, tá? Tem gente que só bota na luz e larga para lá até fazer 8 meses, né? Então vocês vejam o seguinte, essas situações todas são situações que de alguma forma, né, aumentam ou a presença de patógenos, né, ou então diminui a capacidade de defesa do organismo. Então elas estão na base, né, na base das doenças, daquilo que acontece, né? Então olha bem, vamos detalhar um pouquinho isso, cada um desses itens rapidamente, né? Não vão entrar em tanto detalhe, mas cada um rapidamente, né? Para que a gente possa entender isso. Vamos lá começar, que eu já falei para você sobre a temperatura, né? Qual a temperatura ideal, né, para nas diversas fases da vida para que a ave permaneça? Então, olha bem, durante o período de incubação, né, a temperatura ideal é que fique próximo a 37,8 graus centígrados. Claro que se ficou 37,8, 37,9, não causa tanto problema, tá? Mas a temperatura muito acima disso causa estresse na ave dentro do ovo ainda, tá? Se é que não dificulte, né, a ave nascer, se é que não dificulte até não mate a ave dentro do ovo ainda, antes que nasça, tá? Então a temperatura é isso aí. Depois, quando a ave nasce, né? Quando a ave nasce, nas primeiras 4 semanas, eu acho que eu até falei isso para vocês, nas primeiras 4 semanas, a temperatura ideal passa, né, para aproximadamente 35 graus centígrados, e aí é onde, né, a ave é submetida a isso. É preciso saber se essa temperatura está ideal. Depois dessas primeiras 4 semanas, até a 6ª semana, a gente já baixa mais a temperatura da ave, né, a temperatura do ambiente, né, aqui vamos porque até a 6ª semana, né, essa temperatura ela já vai
se aproximando da temperatura quase que do meio ambiente, né? A temperatura é 24 graus centígrados. E a partir daí, né? A partir daí, a temperatura deve ficar por volta de 21, 22 graus, né? A partir daqui, né, a temperatura deve ir para a faixa de 21, 22 graus. Olha bem, e isso aqui é importante. Por que que é importante? Se você mora num ambiente, né, ou num local muito quente, em que a temperatura média é muito acima disso, você vai ter que dar um jeito de resfriar o ambiente onde suas aves estão. Se você mora num lugar muito quente, você vai ter que esfriar. Se você mora num lugar muito frio, você vai ter que, de alguma forma, aquecer o ambiente que as aves estão. Porque essa é a temperatura aproximada ideal para a manutenção das aves. Muito difícil, né? Em criação extensiva, mas quando você estiver dentro, né, da sua cocheira, os seus galos estão armazenados lá, guardados, né, cada um na sua gaiola, você deve manter um termômetro de mínima e máxima e verificar a oscilação dessas temperaturas, tá? Eu sei que é difícil, né, e muito difícil mesmo, a gente manter, né, um ambiente com umidade e temperatura controlada, com uma boa quantidade, né, de uma boa qualidade de ar e de umidade, né, e com ar em fluxo. Muito bem, o que nós temos que fazer? Nós temos que providenciar esses meios, né? O aquecimento, né, ou a refrigeração só é possível se você colocar lá equipamentos para fazer isso, o que é muito fora assim da possibilidade financeira da maioria das pessoas, né? A mesma coisa a umidade. Você teria que ter exaustores que também umidifiquem aquele meio ali e mantenha aquele ambiente dentro dessas situações. Então, cada um vai ter que arranjar uma solução, né? Com certeza a solução não é fazer um ambiente totalmente fechado e lacrado, porque se você fizer isso, você resolve um problema do calor se o lugar for frio, né? Mas, em compensação, você prejudica o ar lá dentro e aumenta a umidade, né? Se você fizer um lugar muito aberto, se o lugar é muito quente, muito aberto, né, você também vai prejudicar a qualidade da umidade, que o ar vai rolar muito, né? E se for um lugar muito frio, né, a umidade do ar já é baixa, então essa troca rápida de ar também pode prejudicar muitas aves. É um problema, né? É um problema. A solução que eu vejo a mais interessante é a gente fazer um galpão onde as aves estão, né? Um galpão em que a ventilação é por pressão negativa. Eu vou explicar isso aí um pouco mais à frente, mas de uma forma bem simplória, de forma que você instale exaustores lá que puxem o ar de fora para dentro do ambiente, né? Antigamente fazia-se o contrário, era por pressão positiva, né? Empurrava o ar para fora. Agora, assim, é puxar o ar, renovar o ar por entrada de ar novo. Não é tão difícil fazer isso, depende da estrutura da sua cocheira, né? Mas a gente pode fazer isso. A forma mais simples é fazer via túnel, né? No comprimento, né, da cocheira, um exaustor de um lado, exaustor do outro, né, todos os dois empurrando o ar de fora para dentro, tá? Melhora muito essa questão. Sei que é uma questão difícil de lidar, mas pelo menos vocês têm mais ou menos os critérios aí de temperatura, né, o ideal dos pintinhos, e procurem fazer o que é possível fazer nessas condições, né? O certo, tem que virar aqui, porque senão, é que temperaturas altas, né? Então vamos dizer assim, se a temperatura do ambiente está alta,
se a temperatura está alta, você vai perceber que isso aí vai dificultar o crescimento dos pintinhos, né? A primeira coisa que a gente observa é que o crescimento das aves vai diminuir por várias razões, tá? Por várias razões, né? Vão haver certos distúrbios, né, hormonais, distúrbios hidroeletrolíticos, né, desidratação, e as aves vão começar a beber muita água, o consumo de água aumenta. Não é o grande problema beber água, mas é que quando isso aqui aumenta, é porque essa ave está desidratada. E a desidratação é um outro item que dificulta a ave alimentar. A ave diminui a alimentação, tá? E diminuindo a alimentação, ela diminui o crescimento. Então, é óbvio, vocês não tem que ficar assim muito atentos. Ah, mas tá 1 grau a mais, 1 grau a menos. Não é isso, é quando a temperatura é muito alta, né? A ave vai começar a beber muita água, vai desidratar, beber muita água, diminui a alimentação, diminui a conversão do alimento, né, em estruturas orgânicas, altera os hormônios da ave, e isso não é bom, né? Isso não é bom. Sem contar que a temperatura alta, né, aumenta a incidência de doenças, né, porque a bactéria gosta da temperatura mais alta, o fungo nem se fala, né, aumenta a presença de patógenos, né, ou seja, os patógenos, que são os causadores de doença, adoram isso, então vai aumentar a quantidade deles, né, de patógenos, e isso aqui acaba culminando em aumento de mortalidade, né? Olha, eu considero cada pintinho, né, cada pintinho perdido, né, um campeão a menos. Não é exagero, mas nós estamos criando aves para ser campeões. Quando você perde um pintinho, né, a gente fica pensando assim, o que ele seria? Eu, pelo menos, fico pensando, né, o que ele seria se tivesse tido um bom crescimento. Então, a temperatura alta faz isso, né, e a temperatura, né, quando ela está muito alta, ela ainda ocasiona outros problemas dentro da ambiência da ave, que são grandíssimos problemas. Primeiro, com relação à cama, né? A cama, ou seja, o piso onde a ave está. A temperatura elevada, né, aumenta a presença de fungos nessa área. Esse aumento de fungos aumenta a produção de gases pelos fungos, e aqui desses gases, talvez o mais prejudicial seja a amônia, que é prejudicial inclusive para a saúde do ser humano, tá? A amônia é um irritante de vias aéreas, né? E ela é por si só um dos grandes agentes de produção de doenças respiratórias. Doenças respiratórias, né, estão ligadas muito à presença de amônia no ambiente onde o galo está. Então vocês podem ver assim, a incidência de coriza, de bronquite aviária, em lugares onde existe umidade e calor excessivo, né, é muito importante, né? Quando a cama, a gente tem que trocar a cama de galo combatente com muita frequência. Então, se você usa, vamos dizer, casca de arroz, se você usa capim seco, né? Se você usa serragem, isso tem que ser trocado. Primeiro, vamos usar assim, eu uso serragem, né? Então, você tem que pôr aí uns 2, 3 centímetros de serragem. Não adianta você jogar uma serragemzinha lá, não. É uns 2, 3 centímetros de serragem de forma uniforme, né, no ambiente, para serragem absorver, né, a umidade das fezes, manter aquele ambiente mais limpo, né? E essa serragem tem que ser trocada, se possível, toda semana, dependendo do número de aves, toda semana. Porque senão, a própria serragem com umidade embaixo, ela esquenta, aumenta o fungo, produz gás deles, a amônia,
né? E vem as doenças respiratórias. Tá? Eu até disse já para vocês, né, em um vídeo anterior também, que esses gases eles são mais pesados que o ar ambiente, então eles tendem a ficar mais baixo, né? Ou seja, eles ficam mais próximo ao chão, já que eles são mais pesados que o ar ambiente. Então as aves respiram isso aí direto, né? E isso causa uma hipersensibilidade respiratória, e aí vem as coriza, bronquite, traqueite, conjuntivite, essas doenças todas ligadas à presença de amônia. Às vezes a gente entra, né? Entra em algum criatório, né? E às vezes eu chamo até atenção, às vezes eu, né, com bastante parcimônia, olha, vocês precisam modificar isso aqui, porque você mesmo sente aquele cheiro, né, de assim, como se fosse um ar pesado. Vai ser cheiro de galo, isso não é cheiro de galo, é cheiro de amônia, né? Vem aí a bronquite aviária, vem aí a traqueite, conjuntivite, tudo ligado a essa situação. Né? Tudo ligado a essa situação aí. Então a gente tem que ter muita parcimônia com essa questão para não ter, né? Não ter depois que passar por uma situação ruim de ficar correndo atrás de remédio, né? Para tentar curar, né? O que a gente já sabia que cedo ou tarde iria, né, de certa forma, atingir nossas aves. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os agentes produtores de doença, né, que se aproveitam do estresse, para crescerem, se desenvolverem e provocar doença, né? Os que mais interessam para nós são os vírus, né, né, as bactérias e os fungos. Esses três agentes patógenos, né? Então vamos dizer assim, por exemplo, o vírus, né, é o causador do gumboro, mareque, doença de Newcastle, né, a enterite aviária, anemia infecciosa das aves, né? Mareque, ou seja, várias doenças estão ligadas à presença de vírus. Esses agentes patógenos virais, eles estão presentes em todos os lugares, né? Mas se nós propiciarmos um ambiente, né, para que eles cresçam, e se esse ambiente ainda é estressante para a ave, a gente está com a faca e o queijo na mão para ter doença. As bactérias, né, também provocam várias doenças nas aves, são doenças infecciosas. Vou falar mais disso no pós-apresentação, né? Elas têm importante, mas não se esqueça, a bactéria pode causar pneumonia na ave, né? Pode causar alguns tipos de infecção, né, que o pessoal chama de boqueira, e por aí vai. E os fungos nem se falam, né? Os fungos são os produtores, né? São os agentes produtores de determinados tipos de substâncias tóxicas que, uma vez que elas são ingeridas, elas causam seríssimos problemas na saúde da ave, né? É por isso que a gente, mesmo sabendo que isso sempre vai estar presente no nosso aviário, nós não podemos dar né, margem para que esses agentes patógenos atuem. Então, vocês olham bem aqui, ó, nós temos aqui os agentes, o ambiente que eu já falei para vocês, né? Os agentes, o ambiente, né? E isso aí, né? A presença de agente em ambiente inadequado, isso aqui significa doença. Muitas dessas doenças são doenças que acometem
um indivíduo só, mas a maioria delas são doenças que são transmitíveis de indivíduo a indivíduo. Aí nós voltamos lá naquela questão, né? Muitas aves num só ambiente, né? Essas doenças são transmitidas de indivíduo a indivíduo rapidamente, né? E costumam dizimar uma criação em questão de dias, né? Newcastle, por exemplo, é uma doença que, se pegar uma ave e tiver muitas juntas, você pode saber que vai morrer a maioria delas, né? A doença se difunde rapidamente, né, transmitindo de indivíduo a indivíduo e causa a morte de uma quantidade grande, né, grande dos indivíduos. Então nós estamos aí, ó, bactérias, fungos, né, e vírus, o ambiente, a doença e embaixo, né, a imunidade da ave, o sistema imunitário, né, a imunidade da ave proporcionada pelo sistema, né, o sistema de autodefesa do corpo. Essa imunidade, ela existe de duas formas, né? Ela existe de duas formas. O sistema de imunidade, ele tem todo animal tem um sistema de imunidade que é inato. Ou seja, que a pessoa nasce com esse sistema, é um sistema que não guarda memória, ou seja, uma vez que a doença vem, o sistema rebate a doença, se a doença vem de novo, ele rebate da mesma forma, ou seja, ele não cria uma imunidade definitiva, né? Ou seja, o organismo adoece e volta, adoece e volta, adoece e volta, né? Então seria, por exemplo, né, algumas doenças que nós temos em que a gente, por exemplo, pneumonia, né? O ser humano pega uma pneumonia, tratou, curou. Se tiver contato outra vez com esse agente de pneumonia, o organismo não criou uma imunidade permanente, ele vai ter outra pneumonia, e assim vai, né? Pneumonia é uma doença em que o organismo luta contra ela com um sistema inato. Mas nós podemos fazer uma outro tipo de imunidade, que é uma imunidade adquirida. Uma imunidade adquirida. A imunidade adquirida, né? A imunidade adquirida, ela é uma imunidade em que se dá por duas formas. Primeiro, pelo contato do indivíduo com aquele tipo de causador de doenças, e o organismo adquire uma resistência àquela doença. A outra forma seria, e a melhor e a mais racional, que não precisa esperar a ave adoecer, que é aquela proporcionada pela vacina, né? A vacina pretende aumentar a imunidade adquirida através do contato do organismo com agentes de doença, sejam agentes, né, mortos, né? Ou seja, fungos ou vírus ou bactérias mortos, geralmente é bactéria e vírus, né? Mortos, né? Mas que levam ainda, né? Assim, elas não causam a doença, mas provocam o sistema imunitário a criar defesas contra ela, ou agentes atenuados, ou seja, agentes que no laboratório se tirou, né, a grande virulência do vírus ou da bactéria, que são administrados agentes vivos, né? Mas que não causam doença, mas causam mas aumentam a imunidade. Então aqui nós temos aqui, ó, a imunidade inata e adquirida. Tá, e adquirida vamos dizer assim, ainda poderia dividir ela aqui, né, em adquirida passiva, ou seja, aquela que se adquire no meio ambiente, né, na convivência lá, né, ou a ativa, né, que é o caso das vacinas. Entrar em detalhe, né, mas a imunidade inata já nasce. A adquirida pode ser ou porque adoeceu e aí se tornou, né, resistente a isso, né. A gente, no ser humano, por exemplo, a gente fala assim, olha, vamos dizer assim, a cachumba. Uma vez você teve cachumba, você fica imune à cachumba, né? Uma adquirida passiva, né? Agora, você pode tomar vacina da cachumba para não ter a doença, esperar a doença acontecer para você adquirir resistência. Então, essa é uma adquirida ativa, né? Você agiu
antecipou-se a presença da doença e criou já no organismo um mecanismo de defesa para as doenças. Bom, é preciso que a gente sempre tenha em mente que nessa conversa toda, não deixar a imunidade da ave cair, proporcionando ambiência, proporcionando aquelas condições, né, boas de ambiência e a questões que eu não toquei aqui da sanidade, né, a questão sanitária, tudo limpinho, tudo arrumadinho, né, para a ave não adoecer, não cair a imunidade e diminuir a presença, né, desses agentes e, além de diminuir a presença de agentes, aumentar a imunidade das aves através, né, da vacinação. Então vamos ainda deixar aqui, fazer um resumo disso para ficar mais fácil. Então qual é, né, assim, no prático, né? Primeiro, o prático, para evitar a doença, evitar doenças. Qual é o prático? Primeiro, já disse a vocês, né, não deixar a imunidade, né, o sistema a imunidade da ave cair, né? Ou seja, situações de estresse, evitar toda essa situação que nós declaramos de estresse. Isso é a primeira medida a ser tomada, tá? Claro que cada um vai ver aí na sua criação o que ele faz. Não estou dizendo que você tem que ir do 0 ao 100, mas muita coisa pode ser feita, né? Qualidade do ar, ambiência, umidade, troca de cama, ração, espaço, coxo legal para que as aves não fiquem amontoadas, água de tal forma que a água não fique pisando em cima, sujando, qualidade de água boa, ou seja, tudo isso que abaixa a imunidade da ave, aumenta o estresse, né? Aumenta o estresse e joga a imunidade para baixo, né? Essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A segunda coisa que a gente tem que fazer é com relação, né? Ao inverso dessa história, como eu aumento a imunidade das aves, né? Aqui como eu evito que ela caia, aqui como eu aumento a imunidade. A melhor coisa são as vacinas, né? Ou seja, a imunidade adquirida e ao mesmo tempo ativa, né? Aumentando a imunidade da ave e evitando que essa imunidade caia por estresse, né? Você já deu um grande passo. O terceiro passo, né? Eu não vou colocar aqui a ambiência porque está aqui, né? Mas o terceiro passo aqui é a questão relacionada à presença dos agentes de doença, né? Os agentes de doença, nós temos que diminuir o máximo possível esses agentes. Como se diminui isso, né? Evitando umidade, evitando mofo, né? Muita coisa que nós poderíamos... Eu já até adiantei algumas coisas no outro vídeo, né? Você deixar, por exemplo, ração em lugar úmido, né? O fungo cresce ali dentro e as toxinas provocadas pelo fungo são extremamente patógenas, né? Rato, né? Misturando milho, comendo milho, defecando, urinando no milho, né? Umidade no milho, né? Milho que tá molinho, né? Deixou ficar úmido. Já chamei atenção, por exemplo, para vocês não molharem ração, porque a ração molhada, a não ser que você molhe a ração e espera a ave comer, vai lá e tire tudo, porque essa ração molhada é questão de horas, já está cheia de bactérias e fungos. E depois a galinha vai lá e come aquilo, né? Ela mofa, né? Porque a gente fala mofo é fungo, né? Então, assim, evitar esses agentes significa ambiente limpo, ambiente saudável, né? Alimentação saudável, água limpa, né? Isso parece que é o fim do mundo, mas não é. Isso aqui diminui o custo e a perda das suas aves, né?
além de crescerem mais sadias, poderem expressar todo o seu genótipo em um fenótipo muito melhor, né? Isso te poupa muito problema, muito problema. Então, assim, dentro da sua criação, né? Vou voltar aqui para mim. Então, dentro da sua criação, né? Vou fazer um resumo rápido. Você precisa fazer tudo isso, né? De uma vez só, não. Às vezes é até inviável, né? Às vezes o lugar onde você cria aves não dá nem para fazer muita coisa. Mas isso não significa que alguma coisa não possa ser feita, né? Então eu aconselho, já aconselhei antes, vou aconselhar de novo, né? Aconselho que você faça, né, uma avaliação da quantidade de ave pelo espaço que você tem, tá? Não acumular muitas aves num espaço só. Manter esse ambiente sempre limpo, livre de umidade, livre de umidade. Ah, mas há pouco tempo atrás eu falou assim, mas você falou livre de umidade, mas onde eu crio minhas aves passa um córrego. Como é que eu vou fazer? Eu falei, claro que você não tem jeito de fechar um córrego, né? O córrego é água corrente, né? E a ave vai lá, bebe, vai embora, ela não fica naquele ambiente úmido, né? Não é o ideal, não é o ideal, pode ter certeza que não é, né? Mas de todo jeito, melhor do que um ambiente onde o chão está úmido, né? O chão está úmido. Então, olhar como está isso, olhar se esse ambiente está limpo, né? Se não tem tralhas lá julgado no meio ambiente onde cresce rato, barata, mosquito, etc. Tal. Arranjar um lugar legal para colocar ração, né? De tal forma que todas as aves tenham um espaço para comer, não precisem ficar se amontoando, né? Não jogar ração nem comida no chão, tá? O chão está sujo. Vem, joga ração para as aves comer, junta a ração de ave comer no chão. Fica comendo ali no chão, tá? Mas aquele chão é sujo, não é o ideal, né? Então tem o coxo direitinho, né? Horário certo de alimentação, para que a ave não fique estressada, esperando, né? Tem ave que você entra no terreno e bate o dedo assim, já junta tudo no seu pé. Ou se você sai com um baldezinho, assim, já vem tudo atrás de você. É sinal que essas aves não estão bem alimentadas, né? Elas estão com fome. E aí, se você vai tratar naquela hora aquele bolo de galinha, né? Isso serve para quem cria galinha na roça e quer pegar a galinha para comer, né? Joga aqui, comida junta tudo, você cata uma pelo pé, né? Então, assim, providenciar isso não tem custo, né? Se você está pretendendo construir, né, uma cocheira, por exemplo, fique atento a isso, não ser um lugar escuro, ter luminosidade natural, o sol bater lá dentro, né, ter boa ventilação, né, um ambiente que seja limpo. Precisa ser chique, precisa ter porta, né, de vidro blindex, ter ar-condicionado, umidificador, seria muito bom se pudesse, mas essa não é a nossa realidade, a maioria das pessoas. Então, né, uma boa ventilação, né, que não seja um troço abafado, escuro, né, não seja úmido. Já falei para você, se puder evitar madeira guarda umidade, guarda fungo, guarda bactéria, guarda piolho. Se puder não ser madeira, mas se for, né, ele tem que sempre estar atento, né, à presença de umidade nesses lugares, trocar a cama com frequência, né? Manter esse ambiente mais saudável possível, né? E não deixar de vacinar suas aves. Porque nós vamos falar, agora nos próximos vídeos relativo a doenças, nós vamos falar sobre cada doença em si, né? Embora seja muito bom para a gente conhecer as doenças, mas como eu vou falar para vocês, não vale a pena tratar. O custo, né, e as consequências daquela ave doente são extremamente, né, ruins para a criação. Então a gente vai conhecer as doenças até para a gente se prevenir. Mas tratar, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Então essa é uma introdução a questões das doenças, né? E nos vídeos que vem à frente, nós vamos então estar falando sobre cada doença em particular. Ok? Boa tarde, boa noite, um abraço, até o próximo.